Desde o mês de agosto nós estamos nos nossos sermões aqui, salvo ali a época do Natal, tratando desse livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Apocalipse, como eu já disse aqui, não é um livro para você ter medo, não é um livro para você abrir lá no capítulo 13, ver a besta lá, fecha correndo, fica com medo e fala, não, eu vou ler então uma coisa mais light, né? Eu vou ler um salminho para acalmar, né? Não, o livro de Apocalipse, já no próprio livro diz assim, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras escritas nesse livro. Então, ler o livro de Apocalipse, ouvir o livro de Apocalipse é bênção para aquele que ouve. Porque nós vemos aqui um Deus vindicando a sua santidade, um Deus que é santo, um Deus que ama, um Deus que fará novas todas as coisas. Nós vemos o mundo aí caminhar por um momento difícil, tem se falado em terceira guerra, tem se falado aí em medo, tem se falado em pânico, né? Nós vamos receber aqui o Jacob, que saiu correndo lá de Israel quando o Hamas entrou lá e começou então uma guerra mais uma vez ali. Então nós ficamos preocupados, nós ficamos pensando, e agora, e esse mundo que vai ser? E quando nós lemos o livro de Apocalipse, é consolo, é paz para nós, é certezas para nós, são certezas para nós. Embora sim o livro trata de flagelo, o livro trata de ceifa, o livro trate de juízo, mas também o livro trata de preservação, do Deus que salva, do Deus que cura, do Deus que preserva o seu povo. Nós lemos lá no capítulo 13, verso 8, que o Senhor vai guardar da hora, não é na hora nem durante a hora, vai guardar da hora, né, do juízo que há de vir sobre aqueles que habitam sobre a terra. E quem são esses? O texto mesmo explica, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Se o seu nome está no livro da vida do Cordeiro, não há o que temer, mas sim se alegrar, porque Deus vai demonstrar a esse mundo que Ele é santo, Ele vai demonstrar a esse mundo a sua bendita santidade. E eu não combinei com o Vinícius separou aqui o louvor, né? Eu vim quebrar o galho aqui, né? Enferrujado, já estou com dor aqui no braço, não sei como vai ser hoje à noite, né? Mas eu fiquei pensando aqui, o Vinícius e eu estava pensando num louvor temático, né? O tema é cantai. Então, cantai ao Senhor. Nós cantamos todos os cânticos, cantai ao Senhor, a Ele um tempo erguei. E eu não combinei com ele. E é esse capítulo que vai falar de um cântico, o cântico de Moisés. Então, nesse menor capítulo do livro de Apocalipse, nós temos aqui um flash, né? Para quem gosta de inglês, já pensando no Bible Friends, num glimpse, né? Num abrir de cortina e fechar, um piscar de luz mostrando um pouquinho da glória eterna que há de ser antes do Senhor enviar os seus últimos flagelos para esse mundo. Nós vamos ver que o Senhor aqui vai exercer juízo mesmo. E aí então eu fico pensando em alguns filmes, em alguns livros, em algumas coisas que eu andei vendo por aí ao longo dos tempos. Eu lembro uma vez que eu andava de ônibus e eu vi escrito no muro assim, né? Muro e lameira de caminhão é poesia pura, né? A gente vê algumas coisas bonitas, né? Mas aquele muro estava escrito uma coisa assim: se o mundo fosse bom, o dono moraria nele. Claro que esse mundo jaz no poder do maligno, a gente sabe. Mas a pessoa que escreveu aquilo ali, obviamente estava pensando em Deus. Se o mundo fosse bom, o Criador moraria, estaria aqui. E eu fiquei pensando no tamanho da blasfêmia. Porque Deus se encarna, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele entra em Jerusalém humilde, não é triunfal, humilde, Zacarias 9,9, ele entrou humilde, as versões mais antigas estão mais dentro da palavra hebraica, ele entra pobre, num jumentinho emprestado, é verdade que era 0 quilômetros, que ninguém tinha montado ainda, mas era um jumentinho, emprestado, e não tinha cela, colocaram capas, e ele entrou, e Jesus foi aclamado na cidade. Humilde, alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, vem aí, eis aí o teu rei, humilde, montado no jumentinho, cria de jumento, e ele entrou em Jerusalém, 4 dias depois o mataram. Não entenderam nada.
E algumas pessoas dizem assim, esses judeus, eu sei que se você estivesse lá, talvez você gritaria até mais alto do que eles, crucifica! E aí então, num desses momentos, eu vi um filme chamado Deuses e Reis. Não sei quantos viram esse filme. Um dos filmes mais blasfemos da Escritura que eu vi na vida. É um filme que então mostra a história de Moisés, o faraó Ramsés e a saída do povo no Egito. Se tem um filme que brincou com Deus o tempo inteiro, ridicularizou o Senhor, foi esse filme. Eu fiquei indignado, fiquei com vontade de jogar o sapato na televisão e cancelar minha conta daquele, não vou falar nome. E aí então, o que eu vi ali? Ridicularizaram o Senhor, enalteceram o homem. Moisés vai atravessar o Mar Vermelho com o povo, quase morreu afogado, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. E ele sai tossindo na areia, eu falei, o que é isso? Aí os israelitas pareciam que estavam atravessando um brejo, tudo molhado, e a Bíblia diz que eles atravessaram a seco. Depois eu fiquei pensando no filme Noé, que construiu a arca com a ajuda de monstros de pedra. Aí vem Ló, sobrevivente de Sodoma, andando de pedalinho, encontrando Noé na arca. Falei, meu Senhor, você ri, o negócio é feio. Aí eu fico pensando em alguns poetas brasileiros, por exemplo, como a Clarice, judia, Clarice Lispector, Sclier, Machado de Assis, que fizeram releituras da Bíblia. Alguns crentes estão fazendo releituras da Bíblia. Quando nós falamos de Apocalipse, eu escuto algumas aberrações, e eu não sei se você já disse isso, e eu vou pedir em nome de Jesus para você reformular. Olha o que muitas vezes eu ouço. Apocalipse é um livro simbólico. Não é bem assim do jeito que está ali, é simbólico. É porque é simbólico, parece que fica bonito falar assim, né? É simbólico, e se porque é simbólico, tem várias interpretações. Eu fico pensando que quando eu era criança, se eu fosse interpretar toda a ordem que meus pais me davam, eu acho que eu ia viver apanhando. Porque arruma a cama, não, é simbólico. Eu acho que isso quer dizer, atrapalha a cama, deixa para o seu irmão do meio arrumar. É claro que a Bíblia tem símbolos, mas símbolos transmitem uma verdade literal. Quando Jesus Cristo disse, eu sou a porta, ele não disse, eu sou um pedaço de pau com maçaneta. Pode ter certeza disso, mas ele disse, eu sou o acesso, eu sou o caminho. Todo símbolo transmite uma verdade literal e nós precisamos ficar atentos. Você não vai interpretar Apocalipse, você não vai ler Apocalipse, entender Apocalipse, se não ler o livro de Gênesis, não ler o livro de Isaías, o livro de Jeremias que nós estudamos, o livro de Daniel, não dá. O livro de Sofonias, os profetas menores. Nós vamos entender muitas coisas se lermos a Escritura, porque eu creio que a própria Bíblia explicará a Bíblia. E no capítulo 15 diz assim, vi no céu outro sinal, grande e admirável, 2 pontos, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Qual é o aviso? São 7 anjos, 7 flagelos e o fim se consuma a ira de Deus. Vi no céu um outro e grande sinal. E eu gostaria de dizer para você que sinal simboliza algo. Sinais são explicados e demonstrados na Bíblia para evidenciar alguma coisa. Alguém projeta para nós lá, Edu, por gentileza, depois você volta aí. 1 Coríntios 1, 22 a 24. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Isso é importante. Porque tanto os judeus pedem o quê? Como é que um judeu cria? Como é que muitos judeus creram em Jesus? O que ele fez? Sinais. Jesus não ficou assim, né? Fazendo sinais. Não. O que ele fez? Milagres, gente. Sinais. Os judeus pedem sinais. Como gregos, os gentios pedem o quê? Sabedoria. Versículo 23.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, porque os judeus queriam sinais. Um Jesus, um Mashiach miraculoso que iria mudar a história deles e acabar com os romanos. Loucura para os gentios. Como assim? Como que a salvação está num Deus crucificado? Porque para o gentio, para nós é loucura. E o 24? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O judeu pediu o quê? Sinal. E nós voltamos lá então, Edu, para Apocalipse 15, vi um sinal. Quando o Senhor Jesus nasceu em Belém da Judéia, a milícia celestial aparece aqueles pastores e eles dizem assim: vocês vão para Belém. E qual era o sinal? Encontrarei, olha lá, isso vos servirá por sinal: encontrareis um menino envolto em faixas, deitado em manjedoura. Qual era o sinal? Um menino deitado em faixa, deitado na manjedoura, envolto em faixas. E aí os pastores vão para lá, o que que eles viram? O cumprimento daquele sinal que os anjos falaram. Nenhum pastor foi assim: não, ele nasceu em Belém, não, acho que não era manjedoura, não, era uma caminha, era um bercinho, era uma cadeirinha de balanço. Não, eles já sabiam que eles iam encontrar sinal. O Senhor Jesus fez muitos sinais para que crescem. As pragas do Egito foram chamadas de sinais. E olha aí, os fariseus juntaram-se, chegaram para Jesus: nós queremos ver um sinal para que creiamos em ti. O que Jesus respondeu? Uma geração incrédula e perversa pede um sinal, e nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no coração da terra. Meus irmãos, eu não sei o que você crê, e eu não estou fazendo aqui uma reinterpretação da Bíblia. Eu creio que Jonas, no ventre do grande peixe, 3 dias e 3 noites, morreu ali, e o Senhor, através do peixe que vomita, traz Jonas de volta à vida. Porque o Filho do Homem ficou 3 dias e 3 dias morto, da mesma maneira, e ressuscitou ao 3º dia. E a Bíblia fala que Jonas clamou do Sheol, do lugar dos mortos. Um grande sinal. Então, quando você olhar para o livro de Apocalipse com muito carinho, veja que o Senhor está dando um sinal. Qual é o sinal? Ele vai executar juízo e reivindicar sua santidade aqui. Sabe por quê? Está tudo errado. Está tudo do avesso. Está tudo estranho. Está difícil ser crente. Então, eu falei isso domingo passado. Você quer fazer o bem? Você é mau. Você quer fazer o mal? Você é bem, você é bom. Ló recebeu em sua casa, em Sodoma e Gomorra, 2 anjos do Senhor, 2 mensageiros do Senhor. Olha, a rua é perigosa, fica aqui, lava os pés, eu vou fazer uma comidinha para vocês. Eu não sei se Ló era mineiro, mas ele era hospitaleiro, né, mãe? Cara, gente boa, já recebeu ali aquelas pessoas, aqueles anjos. Não deu muito tempo depois, eles começaram a bater a porta. Quem são esses 2 aí? Nós queremos abusar deles. Senhores, eles estão sobre a minha custódia, pode pegar aqui as minhas filhas, mas não façam mal a esses homens. Aí vem a pergunta: quem te constituiu juiz sobre nós? E avançaram para cima de Ló, para fazer mal, ao ponto um daqueles anjos ali ferir aqueles homens maus de cegueira. Será que Deus mudou? Será que um dia Deus vai chegar para o pessoal de Sodoma e Gomorra e falar: olha, eu gostaria de pedir desculpa, eu não sabia que o tempo do fim ia ser pior, eu não devia ter destruído vocês, eu não sabia que o tempo do fim era pior. Não, meu Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele é de eternidade a eternidade. Não mudou, Deus não muda, e Ele vindica cada dia a sua santidade, aquilo que Ele é. E por que que Ele vai enviar os 7 últimos flagelos com a sua cólera, com a sua ira? Porque Ele é santo. Olha o versículo 2. Aí é aquela visão do céu maravilhosa, né? Vi como que um mar de vidro.
mesclado de fogo. E os vencedores da besta, da sua imagem, e do número do seu nome, falamos isso semana passada, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Quem são essas pessoas? Mártires. Mártires que foram mortos por não aceitarem a marca da besta. E aqueles que venceram a besta pelo seu testemunho. E eles se acham então agora no céu, em cima, em pé nesse mar de vidro, tendo harpas de Deus. O que eles estão fazendo? Louvando. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: o cântico do Cordeiro, aquele que estava em pé quando nós falamos lá na semana passada. E esse Deus disse: eu vou enviar os flagelos, eu vou enviar 7 taças. E agora o que eles começam a fazer? Eles começam a entoar um cântico de louvor. Nós gostamos de declarar o amor de Deus. O amor de Deus, é lindo o amor de Deus, e é mesmo, gente. Nós cantamos a bondade de Deus. Nós cantamos que Jesus de Nazaré é aquele que me acolhe, é aquele que me abraça. Nós cantamos todas as qualidades do Deus vivo. Aí quando chega esse cântico, muitas vezes ele é descontextualizado. Nós não cantamos isso aqui? Olha o verso 4. Não, é o 3 mesmo. Começa aí no 3. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vocês conhecem isso aí, né? Que contexto nós cantamos isso aí? Estou lá na igreja, Deus é bom, Ele vai me dar minha casa própria, Ele vai me abençoar para que eu possa casar logo, ter o meu sustento, tirar meu anel da mão direita e colocar na mão esquerda. Deus vai suprir todas as necessidades em Cristo Jesus, amém. Ele me ama. Gente, isso tudo é verdade. Mas qual é o contexto? Juízo. Eles vão cantar no céu a santidade de Deus, o juízo de Deus, e nós não gostamos disso. Você imagina então, esses remidos sobreviventes, mártires da tribulação, que ao se recusarem a receber a marca e se curvarem diante do anticristo, da besta e do falso profeta, eles vão perder a vida. Aí eles estão naquele mar de vidro, eles estão lá com a harpa, eles vão cantar esse cântico aqui. Porque o que aconteceu no Êxodo? Eles atravessaram o Mar Vermelho a seco, não foi brejo não, a seco. Miriam pegou o pandeiro e começou a puxar com as irmãs lá de Israel. Eu fico imaginando aquele canto. Faraó e o seu exército pereceu no mar. No filme Faraó sobrevive, né? A Bíblia diz que ele morreu. E ali eles estão celebrando o juízo de Deus. Não, nós não gostamos, esse Deus é mau. Não, esse Deus é justo e Ele é santo. Eu paro para pensar que são 2024 anos de trégua, 2024 anos de amor, 2024 anos de oportunidade. Não que no Antigo Testamento não havia graça, havia também. Quando Adão e a sua esposa pecaram, o Senhor vai lá, pega um bichinho, mata o bichinho, cobre Adão e Eva de peles. Já em Gênesis, isso é graça. Lá no Egito, põe sangue na porta, porque o anjo vai passar por cima. Eles, sem saber, estavam fazendo uma cruz na porta. E o anjo vai, pula aquela porta. Graça. Israel, 40 anos no deserto. Graça, a roupa não gastava. De dia, nuvem para não morrer de calor. À noite,
A coluna de fogo para os aquecer. Tinha sede, reclamava, Moisés bateu na rocha, saiu água. Queremos carne, as codornizes vieram, a gente quer pão. Pão delivery 24 horas por 7, por 6. Eles tinham que guardar o pão para o Shabat. Graça, 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 graça. O Senhor Jesus vem, é encarnado, Ele morre, ressuscita ao terceiro dia e nós já estamos no ano de 2024. Dá oportunidade. Ah, Deus me esqueceu, estou com menos valia. Não! Ele não esqueceu. Agora Ele há de julgar o mundo. As pessoas estão dizendo para esse Deus: nós não queremos você, nós não queremos os seus princípios, nós não queremos os seus valores. Ao ponto de um pastor ter que tomar cuidado que vai falar, porque pode sair da igreja algemado. E aí o cântico diz, é um cântico de justiça. Esses irmãos vão celebrar a justiça de Deus, a glória de Deus. O meu Deus continua o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele continua Kadosh, 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 santo, santo, santo. E toda a terra se encherá da sua glória. E nós cantamos aqui que todas as nações virão. Eu estou terminando, se você está se cansando, né? Lá no acampamento alguns não dormiram, glória a Deus, não durma hoje. Salmo 2, projeta lá para mim, Edu. Salmo 2. Gente, esse é um salmo que a gente precisa levar a sério, hein? Salmo 2. Presta atenção, eu vou ler. Salmo 2:1. É o 2. Você botou acho que o 21, Edu. É o 2. Salmo 2. Diz assim. Salmo 2. Aí, Edu. Amém? Aí, Eduzão. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. É interessante que o Salmo está falando dos gentios, não está falando de outro. Por que se enfurecem as gentes? E os povos imaginam coisas vãs? 2. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra quem? Contra o Eterno, contra o Senhor e contra o seu Messias, contra o seu ungido, contra o seu Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós não o queremos. Você pode declarar, você pode ter um momento aí de, como é que chama aquilo? De positivismo, esqueci o nome, não é? Confissão positiva. Eu declaro que o Brasil é de Jesus. Você pode declarar, mas se você não orar pelo Brasil, não serve para nada. Ora, põe o seu joelho e ora por essa nação, porque está muito longe. Carnaval está aí. Oremos. Até aqueles demônios estão dormindo, já vão sair para o carnaval. E orem. A gente sabe que a gente vem em bloquinho. Eu voltei de um acampamento, meus irmãos, eu fiquei apavorado. Eu nunca vi isso. Eu caí no bloquinho, desviei, saí da chuva, passei por uma enxurrada, caí em outro bloquinho, saí em outro bloquinho. Gente, da Marginal até a minha casa, que é na Vila Mariana, eu gastei quase 3 horas fugindo de bloquinho. Nada contra o bloquinho, mas eu não tenho nada a favor também do bloquinho. E as coisas que eu vi ali, alguns momentos eu fiz assim para minha esposa: fecha os olhos, não olha as pessoas. Porque estão dizendo: Senhor, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não queremos. Verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Aproveita. O Senhor ri deles. Sabe por quê? Verso 5. Na sua ira, olha aí Apocalipse 15, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Isso vai se cumprir lá no 15. Começa a se cumprir dali para frente as taças de cólera da ira de Deus. 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, em Minas Gerais, na divisa com São Paulo. É isso? É simbólico. Monte Sião pode ser aqui, pode ser lá, pode ser em Nova York, pode ser no céu.
Senhor Jesus, desculpa se eu estou escandalizando você, mas o Senhor Jesus estava com o seu pé no Monte das Oliveiras. Ele subiu ao céu. O que o anjo falou? Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que vocês veem subir, virá do mesmo modo. Voltará do mesmo modo que o viste subir. E Zacarias 14 diz, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E se alguém lhe disser, Yadeha, que feridas são essas no meio de suas mãos? Ele vai responder, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E será grande o pranto em Jerusalém. Todas as famílias de Jerusalém chorarão por ele. Isso nunca aconteceu na história. Ah, pastor, isso não é uma mensagem presbiteriana. Eu invoco Júlio de Andrade Ferreira, Seminário Presbiteriano de Campinas. Perguntaram para ele, me dê uma prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele respondeu, senhoras e senhores, apresento-lhes o judeu. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Nós não cantamos agora, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Quem está em pé no mar de vidro? O Cordeiro. Eles vão ter que fazer isso. Todas as nações desse mundo adorarão ao Cordeiro. Aqueles que não creem adorarão ao Cordeiro. Terão que proclamar que Ele é o Senhor. E quando virmos o capítulo 20, vocês vão ver o que vai acontecer com eles. Versículo 9. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. O Senhor está dando oportunidade aos reis da terra. Há 2024 anos, o Evangelho também é para eles. Versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. 12. E aí a gente termina o salmo. Beijai o filho. O que é o beijo na cultura hebraica? Reconhecimento. O que é o beijo na cultura hebraica? Respeito. O que é o beijo na cultura hebraica? Amor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Interessante que esse Messias, esse ungido, que é o Cordeiro, ele é quem? O Filho. Uma vez um judeu me disse, é impossível o Eterno ter um filho. Eu li esse salmo para ele. Que filho é esse? Apocalipse 15, a gente termina. Tem problema, daqui a pouco eu pego. Está dando microfonia aqui, Timóteo? Desculpa. Versículo 5. Depois dessas coisas, dessa olhadela no céu, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. O que é o tabernáculo do testemunho? Toda a evidência de quem é o Senhor Jesus Cristo. De porta a porta, tudo é Ele, tudo aponta para Ele. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, ou seja, eles são santos e refletindo a glória de um Deus santíssimo, e puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Toda vez que a Bíblia mostra ouro, está falando de algo do céu, mostrando a glória de Deus. Todo o tabernáculo era tudo de ouro, grandes peças de ouro, porque mostravam a glória dele. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário,
enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, enquanto não se derramasse a ira de Deus, ele vindicasse a sua santidade aqui, ninguém podia entrar lá. Deus não mudou. Ele mostrará a esse mundo a sua glória. Se você está escondido nele, se você está nele, se você está por detrás do sangue do Cordeiro, você o adorará pela eternidade. Mas o juízo desse Deus vem. Ele vem com poder e glória. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Nós estamos no limiar da história, onde evangelismo já não é uma opção, mas é obrigação. Onde testemunhar de Jesus não é um talvez, é por favor, é agora, faça. Onde estar na igreja não é, não, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Não vá, o tempo se aproxima. E a Bíblia fala para nós não deixarmos de congregar. Tanto vedes que o dia se aproxima. Nós estamos vivendo um tempo de posicionamento diante do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, posicionem-se. O Senhor Jesus vem. Maranata, vem Senhor Jesus. Você crê nisso?